Gravação Tá ok, iniciada, agora presidente. estão me vendo, então. Tá. Dando continuidade, então, aos julgamentos dos processos, na tarde do dia 28 de abril, o próximo item da pauta é o 280, conselheiro Laércio, é o embargo da Fazenda, interessado é a Unimed Campo Grande. E haverá sustentação oral, então eu peço que se convoque o patrono, Dr. João Augusto Monteira Siqueira Michelin. Por favor, apoio. Ok, presidente. Farei a convocação agora. Item 280 da pauta. Dr. João Michelin, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 280 da pauta. Dr. João Michelin, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Ok. Vamos aguardar. Boa tarde, estão me ouvindo? Boa tarde. Boa tarde, doutor João Augusto. Seja bem-vindo à turma. Nós vamos iniciar o julgamento do item 280 da pauta, que é o processo final 2015-49, é o embargo da Fazenda Nacional, cujo interessado é Unimed Campo Grande. O conselheiro Laércio fará a leitura do relatório, após será concedido o prazo para sua sustentação oral. Então tá. Boa tarde a todos. Peço que todos mantenham os microfones desligados. Baixa definição. Com a palavra, relator. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos, novamente. Bem, trata-se de embargo de declaração manejado pela Procuradoria da Fazenda Nacional, que foi admitido pelo presidente da turma, em relação ao acordo que se discutia a questão do ato cooperado, envolvendo a empresa Unimed. Daqui vou fazer uma leitura. Como se vê, o voto condutor da decisão embargada limitou-se a ratificar a decisão do julgamento administrativo na primeira instância e ainda fê-lo somente em relação à tributação das receitas relativa à transferência de responsabilidade. No entanto, a decisão de julgamento administrativo de primeira instância, o acórdão tal, também decidiu sobre receitas financeiras, patrimoniais, e tais receitas devem ser subtraídas na exação conforme apurado pela fiscalização, após diligência de planilha tal. Da mesma forma, os valores calculados pela fiscalização. Também houve a omissão do pronunciamento no recurso manejado pela Fazenda, que alega, em relação à exclusão da base de cálculo das contribuições das receitas financeiras e patrimoniais. Daí disso eu transcrevo a ementa do julgamento. Os embargos de declaração manejados em folhas tais. Aponta como omissão o repasse dos valores aos cooperados, que o recurso de ofício não examinou ou que no recurso de ofício não examinou, tá faltando aqui um trecho, as receitas financeiras, patrimoniais e provisões técnicas, examinando somente a transferência de tributação. É o relatório.
Doutor, o senhor tem 15 minutos para a sua sustentação? Pois não, serei muito breve aqui. O intuito é apenas auxiliar de alguma forma na compreensão do caso, né? Como os senhores sabem, é um auto de infração lavrado para cobrança de PIS e COFINS referente ao ano de 2011, né? E aí, no caso, está em discussão a questão da base de cálculo para uma operadora de plano de saúde, que é o caso da Unimed Campo Grande. Apuração de PIS e COFINS no regime cumulativo, né? E tem uma previsão expressa legal na Lei 9.718, de que na base de cálculo de apuração dessas contribuições podem ser deduzidas uma série de receitas, né? E seriam elas as corresponsabilidades cedidas, que é o caso do intercâmbio, as provisões técnicas e também a questão dos eventos ocorridos efetivamente pagos, né? E o acórdão embargado, ele andou bem ali ao admitir a exclusão, principalmente da questão do repasse aos cooperados, inseridos aí nesse inciso 3º que eu acabei de mencionar, que coincide com os eventos ocorridos efetivamente pagos. E alega a União que houve uma omissão quanto à fundamentação, né, nesse repasse para os médicos cooperados. Mas entendemos que essa alegação não se sustenta, porque na folha 10 do acórdão, que coincide com a folha 1160 do processo, tem a fundamentação, inclusive citando esse dispositivo legal que eu acabei de mencionar, a Lei 9.718. Então, não se sustenta essa alegação de omissão. E com relação ao segundo ponto, nós entendemos que a fundamentação do acórdão ela foi suficiente para se chegar à conclusão de que a decisão da delegacia de julgamento não mereceria reforma nesse ponto. Então, a autoridade administrativa, como se sabe, não precisa se pronunciar sobre cada um dos pontos, né, especificamente, se a fundamentação fosse suficiente para se chegar às conclusões. É o que nós imaginamos aí ao ler o acórdão. De qualquer forma, ainda que entendam que ocorreu essa omissão alegada, não seria o caso de alterar o julgamento, porque justamente são parcelas aí já que entendemos aí que não podem ser incluídas na base de cálculo dessas contribuições, pela sistemática que acabei de ler para os senhores ali da Lei 9.718, com o dispositivo inclusive aclarado pela Lei 12.873, que foi uma lei expressamente interpretativa. Então, nós pugnamos aí pelo não provimento dos embargos de declaração da Fazenda, né? E, de qualquer forma, ainda que provido para sanar alguma omissão, que seja mantido o teor do acórdão embargado. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, doutor. Laércio, pode passar o voto. O recurso tempestivo me merece ser admitido. Inicialmente, trago para análise o aspecto da omissão em relação ao recurso de ofício. Alegou a PGFN que foi analisado pelo acordo o aspecto da transferência e bitributação, e não analisando os outros itens escritos pela DRJ, receitas financeiras, patrimoniais e provisões técnicas. Tem razão, já em razão do recurso voluntário, alega a omissão do repasse aos cooperados. Assim, passo a analisar os argumentos. Então, eu dividi em parte de recurso de ofício e parte de recurso voluntário. Primeiramente, eu acho que assiste razão, sim, a Procuradoria em relação à omissão das receitas financeiras, patrimoniais e provisões técnicas, que não foi tratado no acórdão lá. Daí aqui, eu me valho das razões da DRJ novamente, que eu acho que são muito claras, e o relator, inclusive, lá esmiuçou muito bem a matéria, e ele inicia fazendo um histórico sobre o PIS/COFINS, e vai avançando. Daí eu vou até ali na página 7, que ele fala: as operadoras de plano de saúde, independentemente de terem forma
de forma de cooperativa tem direito ainda a deduções próprias da sua atividade, que são as relacionadas no parágrafo 9 do artigo 3º da Lei 9718, incluído pela MP tal, abaixo transcritas. Assim, as cooperativas de serviço médico, além de deduções da base de cálculo prevista para as demais cooperativas, podem deduzir os valores previstos no artigo 3º, parágrafo 9º da Lei 9718. Ressalta-se que as sociedades cooperativas, exceto a de produção agropecuária e a de consumo, a teor do artigo 10, inciso 6 da Lei 10.833, continuam no regime cumulativo de apuração das contribuições sociais, e a partir de 28 de 5 de 2009, a revogação do parágrafo 1º do artigo 3º da 9718 pela Lei 11.941. A base de cálculo dessas contribuições passou a ser faturamento, e não mais receita bruta total. Eu negritei ali. Assim, assiste razão impugnante quanto à possibilidade de exclusão da base de cálculo das receitas financeiras e patrimoniais, e tais receitas devem ser subtraídas na exação conforme apuradas pela fiscalização após diligência, na planilha 767 e 768. Já em relação às provisões técnicas, aqui eu só fiz uma separação, e é continuidade do voto, né? Só fiz uma separação para melhor ler. As provisões técnicas, inciso 2, grosso modo, são garantias mínimas que as operadoras de saúde são obrigadas a constituir pela ANS para a manutenção do seu equilíbrio financeiro, referentes aos procedimentos médicos que aconteceram, mas que ainda não são de conhecimento da sociedade. De acordo com o inciso 2 do parágrafo acima, tais valores podem ser excluídos da base de cálculo da contribuição. Dessa forma, os valores calculados pela fiscalização após diligência relativos às provisões contidas na planilha tal também devem ser excluídos do lançamento. Conforme miserado do voto da RJ, eu adoto também, porque em linha com a jurisprudência, então, estou admitindo. Já no que tange ao recurso voluntário, que falou que foi omisso em razão do repasse aos cooperados, em verdade, o voto tratou do assunto adotando como premissa o artigo 32 da IN 1911, de modo objetivo. Assim, em verdade, trata-se de obscuridade, qual o passa a sanar. Então, presidente, não estou entendendo que foi omisso no voto nesse aspecto. Ele foi um tanto sucinto, eu estou passando a sanar isso, no meu ver. Assim, no que tange repasse aos cooperados, é importante compreender que a exclusão encontra-se em hipótese no artigo 3º, parágrafo 9º, inciso 3 e 9A da Lei 9718. Daí diz: faturamento se refere ao artigo 2, compreende receita bruta, que se trata do artigo tal. Para a determinação da base de cálculo da contribuição para PIS/COFINS, as operadoras de plano de saúde de planos de assistência à saúde poderão deduzir 3. O valor referente a indenizações correspondente a eventos ocorridos efetivamente pagos, deduzidos a importância recebida de título de transferência de responsabilidade. 9A, para efeito de interpretação do valor referente às indenizações correspondente aos eventos ocorridos, que se trata do inciso 3 do parágrafo 9, entende-se total de custos assistenciais decorrentes da utilização de beneficiários da cobertura oferecida pelo plano de saúde, incluindo nesse total os custos de beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra operadora atendida a título de transferência de responsabilidade assumida. Ainda a IN 1911, no artigo 32, traz, daí 32, lá, as operadoras de plano de assistência à saúde podem excluir da base de cálculo da contribuição do PIS/PASEP os valores referentes. Inciso 4, as indenizações correspondentes aos eventos ocorridos efetivamente pagos, deduzidos das importâncias recebidas a título de transferência de responsabilidades. Parágrafo 5º, entende-se por indenização correspondente aos eventos ocorridos no total dos custos assistenciais, decorrendo da utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo nesse total os custos de beneficiários da própria operadora e dos custos beneficiários de outra operadora atendida a título de transferência de responsabilidade assumida. Assim, é fato que a IN 1911, esse artigo 32, 5, parágrafo 5, reconheceu que os mencionados valores devem ser excluídos conforme o pleito da contribuinte. Ainda nesse sentido, eu trago um voto do ex-conselheiro Valdir Navarro. Então,
também admito para superar a obscuridade, que não tinha sido tão claro em relação ao voto condutor. Daí, diante do exposto, presidente, eu voto por acolher os embargos sem efeitos infringentes. É como eu voto. Sem áudio. Está se acolhendo, a proposta está se acolhendo os embargos sem efeitos infringentes para o quê? Tem que constar no dispositivo. Porque foi identificado a omissão e a obscuridade. E aí acolhe-se os embargos sem os efeitos. Para assinar a omissão e obscuridade. Tá, mas no dispositivo, porque a PGFN apontou qual é a... Tá, em razão do acolhimento, da omissão e obscuridade, qual o efeito no voto? Não tem efeito, sem efeitos infringentes. Por quê? A partir quando eu acolho os embargos, estou acolhendo ele totalmente. É como se fosse um recurso voluntário. Quando eu dou o provimento, não preciso colocar no dispositivo o que eu estou dando provimento. O acolher é o prover. Só que, quais são os efeitos? Não há efeitos infringentes, é se manter o mesmo. Sim. Mas existe uma omissão e obscuridade. O saneamento desses dois vícios não vai ter efeito infringente, mas mas como é que estará suprindo esses vícios no voto? É isso que precisa, porque é comum os dispositivos, olha, acolhe-se os embargos sem efeitos infringentes para manter a decisão da DRJ no sentido de algo assim. Para negar provimento. Então, só vou reproduzir o que consta no voto. Para negar provimento. Já vou mandar para o senhor. Ao recurso de ofício. E parcial. Para manter negativa. Estou mandando no WhatsApp, presidente. O Laércio. Maremão, que você levantou? Eu pedi o texto também. Você está pedindo? Eu Acho que a Mara quero falar. Eu Por favor, peço também. Você, Mara. Porque que eu estou vendo aqui que a PGFN indicou que havia um problema de omissão, que o acordo recorrido não se pronunciou sobre as receitas financeiras, patrimoniais e provisões técnicas, e também não houve a fundamentação da base de cálculo, da exclusão da base de cálculo do valor de repasses cooperados.
Então, são dois pontos, né? Que, no caso da base de cálculos dos cooperados, faltou a fundamentação, e no caso da receitas financeiras patrimoniais e provisões técnicas, o acordo recorrido não se pronunciou. Tá. O que eu estou vendo aqui é que no acordo recorrido, de fato, que tanto no despacho de admissibilidade quanto o próprio relator, ele coloca aqui, no começo do voto dele, ele coloca assim, quer ver? Assiste razão a recorrente nos pontos ventilados como omisso. Então, houve omissão, não houve pronunciamento sobre isso. Aí, o que a gente teria que fazer aqui? Votar a receita financeira, patrimonial e provisão técnica, o primeiro ponto, que não foi votado. Aí, o relator, o Laércio, o que ele traz? Ele traz como fundamentação para a exclusão dessas rúbricas o próprio despacho da DRJ, que a DRJ ela excluiu essas rúbricas do creditamento lá, né? Então, agora a gente tem que votar. Então, se houve uma omissão, tem que votar. O efeito pode ser infringente ou não infringente. Vai ser, eu acho que nesse caso aqui, de qualquer jeito, ele vai ser infringente, porque não houve manifestação anterior. Então, se não houve uma manifestação anterior, a gente está mudando a manifestação que teve, mesmo que seja para poder continuar tirando essas exações, né? Favorável ao pedido do contribuinte. Mas se não houve manifestação lá no acórdão, então é infringente. Agora, deixa eu acabar aqui, Laércio. Agora, no outro ponto, que é o caso de falta de oferecimento de fundamentação, aí eu acho que não é não infringente, que não vai mudar. Você só vai complementar e esclarecer o que tem ali, né? Que foi esclarecido. Agora, esse primeiro ponto que eu entendo que é infringente, sim, Laércio. Então, ele acaba não sendo infringente, Mário, porque ele nada altera o resultado do julgado. Ele foi omisso? Foi. Mas os infringentes... Altera, Laércio, porque não teve... É negar provimento. Vai continuar a negativa de provimento. Não, mas antes, lá, o que tinha no acordo anterior? A respeito desse assunto? Não tinha nada. Não tinha nada. Mas os infringentes estão relacionados ao dispositivo, ao resultado da decisão. Mas você não se manifestou sobre isso. Mas você não se manifestou sobre isso? Só tem efeito infringente quando altera o resultado. Se vai cancelar a parte do lançamento ou não. Entendeu? Só quando altera valor. Basicamente, em outras palavras. Eu vou te falar, confesso, Pedro, que eu não domino essa parte processual, não. Mas o que eu estou entendendo é o seguinte: se não houve uma manifestação no acordo de piso e agora a gente está manifestando, mudou o teor do acordo anterior. Não, mas não é, Mário. Efeitos infringentes é só quando a gente muda de negar provimento para dar provimento parcial, entendeu? Não é só isso, Pedro. Quando você... Minha opinião. Não, tudo bem. Mas quando você deixa de enfrentar uma matéria ou trazer uns fundamentos, é possível, só o fato de você estar enfrentando esses fundamentos, você está alterando, você não altera a natureza do provimento. Você pode até não alterar. Vamos supor, foi um provimento parcial, você altera esse provimento e até, mesmo sem alterar valores, você pode estar ampliando, restringindo um direito nesse provimento que tem um efeito de infringência. Mas daí, presidente, aí que está a diferença entre acolher e dar efeitos infringentes. Não, acolher... O acolhimento, ele sana a omissão, mesmo julgando algo que foi omisso, entendeu? Mesmo completando o acórdão com algo que não foi julgado.
Não, é por isso que eu estava insistindo. Por isso que eu estava insistindo desde o início. Está se acolhendo sem efeitos infringentes, e qual é o resultado desse acolhimento? Porque o acolhimento está se suprindo um vício de omissão de obscuridade, né? Apontado pela PGFN. Em que sentido esse vício é sanado? Não é simplesmente em acolher o embargo sem efeitos infringentes, e sim se dizer em que ponto é. Agora, se é uma matéria não enfrentada no julgamento do recurso, é o momento de se fazer embargos. Nesse sentido aqui. Eu pessoalmente também acho que quando altera o texto do acórdão, deveria ter efeitos infringentes. Também acho. Pessoalmente, eu já trouxe o voto assim, mas não é como a gente tem decidido nos últimos... Não é, e assim, e o Pedro falou alguma coisa, e o Pedro falou algo que é muito claro. Estou lembrando, porque eu trouxe uma sugestão dessa outro dia. Vocês lembram que eu tive um caso complicadíssimo de embargos de declaração? Não sei se vocês lembram. 3 meses atrás. E eu dei uma sugestão. Mas aí a pergunta assim, é diferente. Outra coisa, a questão que o Pedro levantou é a prudente, porque você acolhe, ao acolher, você está dando pelo menos dando razão aos embargos. Caso contrário, você estaria rejeitando os embargos. Não está conhecendo coisa do gênero, você está admitindo ali. Só que, exatamente, é o quê? Por mais que você tenha razão, os embargos, os efeitos infringentes está relacionado ao quê? Os efeitos que aquele acordo está produzindo. Então, quais efeitos está produzindo aquele acordo? A minha pergunta, quando eu levantei a mão junto com a Mara, é justamente essa. Primeiro, tem um ponto ali que você está falando, recurso voluntário. Ponto 2. Foi manejado o recurso voluntário aduzindo que o voto foi omisso. Então, isso, e eu trato como obscuridade. Então, mas não é o recurso voluntário que pediu omissão, é o embargo, né? Precisa acertar esse trecho aí. Não é? Você está falando que o recurso voluntário pediu omissão. Eu preciso acertar esse trecho. E aí o ponto que eu acho que mais importa aqui é o seguinte: realmente não está alterando o resultado do julgamento? Não. Porque qual foi o resultado? Pedro, então o Laércio me passou o texto do dispositivo dele, agora eu vou ler. Então, a conclusão, então agora, retificando ela, o Laércio colocou o seguinte texto: diante do exposto, voto por acolher os embargos sem efeitos infringentes para manter a negativa de provimento ao recurso de ofício para manter a negativa de provimento ao recurso de ofício e dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo das contribuições os valores referentes a repasses, a cooperados e ou dispêndios com a rede própria. Então, esse é o saneamento que ele está fazendo no voto. Lógico, não está saneando o recurso voluntário ou omissão em recurso. O saneamento é do acordo, é do voto, aliás. Então ficou dessa forma. Mais uma vez, ele está mantendo a negativa de provimento ao recurso de ofício e dando provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo das contribuições os valores referentes a repasses, a cooperados e os dispêndios com a rede própria. Agora, a questão é se isso aí atende supre o vício apontado pela PGFN, ok? Mais alguma coisa, Pedro? Senão eu já passo a palavra para o Elcio. Não, eu só queria saber se eu não estou conseguindo achar o acórdão embargado pelo número que está aqui, Laércio.
ele tinha exatamente esse resultado, que era negar provimento do recurso de ofício da parcial para o voluntário? Isso. Tá. É isso, presidente. Elcio, com a palavra. A questão é o seguinte, o que mais me preocupa aqui nem é o recurso de ofício, é o recurso voluntário. Porque a fundamentação que o Laércio está adotando é a fundamentação do direito à exclusão da base de cálculo dos repasses aos planos de saúde, os repasses líquidos, né? E desconto que recebe aos planos de saúde, ao SUS e a terceiros. Mas os repasses aos conveniados, aos médicos, não está abrangido por essa fundamentação. E que foi o que foi dado, e é o que a Procuradoria está questionando. Porque foi dado lá na nossa decisão os repasses aos médicos da Unimed, que compõem a Unimed. E esse repasse aos cooperados da Unimed, ele não tem fundamento nisso aí que o Laércio está pondo no voto dele. Isso aí, essa fundamentação que ele está pondo no voto dele, são os repasses quando o conveniado da Unimed utiliza uma rede de outro plano de saúde, de médico de outro plano de saúde, a Unimed vai ressarcir esse plano de saúde. É esse repasse aí que pode ser deduzido. Mas o que a Unimed paga para o médico da própria rede Unimed, esse repasse não tem essa fundamentação. É isso justamente que é a grande questão que é da RJ. Esse do recurso de ofício, basta a gente falar, foi omissão, omitiu, inclui. Tá? Mas também eu acho que não vai ter efeito infringente, porque o recurso voluntário, o recurso de ofício vai continuar sendo mantido, ele não vai ser alterado. Vai só esclarecer que também vai manter as exclusões da receita financeira e tal, que a DRJ... Mas o que mais me preocupa é em relação ao recurso voluntário. Porque essa fundamentação que o Laércio está adotando aí, ele não é dos repasses aos cooperados. Ela é de repasse para os outros planos de saúde que atenderam o conveniado da Unimed. Então, se permanecer essa fundamentação que o Laércio, se ele não trouxer uma nova, o meu voto vai ser no sentido de, em relação ao recurso de ofício, admitir o embargo da Procuradoria com efeito infringente para negar o direito de exclusão dos repasses a conveniados da base de cálculo. Porque a fundamentação que ele está adotando aí não suporta isso. Mas, Elcio, tem um ponto aqui, que é o seguinte, o recurso já foi negado o provimento ao recurso de ofício. Mas, ô Pedro, os embargos de declaração, quando é detectado um erro crasso, ele pode ser dado a ele efeitos infringentes, para alterar nós temos decisões do Supremo, do STJ, falando isso. Em regra, os embargos é só para suprir omissão, contradição, mas havendo um erro que comprometa a própria decisão em si, aí pode ser dado efeito infringente e alterar a decisão. Tem uma linha tênue aí, porque a gente não pode alterar julgamento errado. Podemos sim, eu acho que pode sim. Pode sim. Entendeu? Não sei. Pode ser que o recurso especial seria mais adequado, não sei. Não, esse processo aqui, Elcio, até na época foi um tanto debatido, porque na véspera do julgamento tinha acabado de sair essa instrução normativa 1911. Mas essa instrução normativa, Laércio, é só para que esses repasses, quando os beneficiados, os usuários da Unimed, vão usar outra rede. Aí ela vai ressarcir essa rede por esse serviço prestado. Isso aí pode deduzir, está claro. E a própria fiscalização deduziu. Se me permitem a ingerência, por gentileza, estaria incluído essa dedução, estaria prevista no inciso 3 do parágrafo 9º do artigo 3º da Lei 9.718. Por quê? Porque justamente o repasse são eventos ocorridos efetivamente pagos. Os cooperados, eles são terceiros ali.
Não, mas O isso aí valor que não você abarca repassa para ele os também é próprios liquidez. cooperados da Unimed não abarca, não. O repasse ao cooperado, não. O repasse aos outros planos de saúde que atenderam os Esse aí usuários. estaria no inciso primeiro, com responsabilidades cedidas. Tá, doutor, a sua manifestação agora seria para questões de fato e não questões de jurídico. Ok, apontar dispositivo de lei, ok. Pois não, Mas, desculpe. ok, não, mas... Eu preciso esclarecer aqui, eu sei que o debate já está um pouco cansativo, mas é o seguinte, aqui está escrito no acordo original, tá? Eu mandei aí no grupo. Dou parcial provimento para excluir da base de cálculo das contribuições os valores referentes a repasses a cooperados e os dispêndios com a rede própria. Isso foi o que foi julgado. Pois é, esse julgado aí, a fundamentação, pelo menos eu devo ter entendido que estava repassando os repasses para os outros planos de saúde. E para os cooperados, é despesa. É despesa. Essa fundamentação que o Laes está adotando, ela não suporta o repasse ao cooperado. Ela não suporta. Se tiver uma outra, aí se você me permite, foi que a gente se vocês me permitem, como está... Gente, no dia do julgamento desse processo, às vésperas, foi lançada essa instrução normativa. A turma debateu em cima da instrução normativa e desse artigo 32, desses apontamentos que eu fiz. Eu, até então, estava resistente a aplicar. Mas a instrução normativa não é nesse sentido. Tá, mas então, naquele momento, a turma... Eu vou ter que pedir vista aqui, errou. Eu acho que, se confirmar essa minha dúvida aqui, o voto a ser proferido ele vai ter que ser substancioso no sentido de permitir alterar, e se for ele o vencido, lógico, o vencedor, né, de alterar a decisão anterior. E eu já tenho uma justificativa desse tipo, de alterando decisões anteriores, com base em embargos. Então, eu vou pedir vista, porque... Isso é possível, não, isso é tranquilamente possível. O que a gente votou não tem nada a ver com a fundamentação que foi dada. Não, isso tranquilamente é fácil de alterar. Elcio, mas já está pedindo vista? Já estou pedindo vista, porque eu já quero trazer um voto vista, que vai ser o meu voto. Ok. Então, vamos lá. Deixa eu só... Então, ele vai sair com vista para o conselheiro Elcio, e o relator, o voto dele... Eu acho bom mesmo pedir vista, viu, Elcio? Porque esse negócio está muito confuso. O voto do relator, como eu já vi aquele dispositivo que ele me passou, no sentido de manter a negativa de provimento ao recurso de ofício e dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo das contribuições os valores referentes a repasses a cooperados e os dispêndios com rede própria. Então, assim, o processo sai em vista para retornar. Põe aqui que não votaram. Não votar. Mais conselheiros. Ok. Então, processo 280, item 280, processo final 2015-49, embargo da Fazenda, interessado Unimed Campo Grande, saindo em vista para o conselheiro Elcio. Agradeço, doutor, sua participação, doutor João Augusto. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. O processo deve retornar na pauta de maio. Certo. Muito obrigado. Ok, obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Bom, esse foi o 200.
80. Acabaram-se as sustentações, mas não acabaram as preferências dos paradigmas, dos repetitivos. Então, nós retornaremos ao início da pauta. Se eu não estou enganado, agora o item 224. 224 é processo final 2016-10, Laticínios, Porto Alegre, Indústria e Comércio, de relatoria do conselheiro Márcio. Ele é um paradigma, os processos repetitivos, 225 a 229, os itens. Vamos lá, Márcio, com a palavra. Presidente, estava fazendo uma anotação aqui, vou abrir o processo. Mas esse processo está passando na frente dos outros por alguma razão, Paulo? Sim, ele é... Repetitivo? É paradigma? Ele é repetitivo. Ah, ok. O 206 não é repetitivo, 207 não é, 208 não é, 209 não é. Aí o primeiro repetitivo é o 224. Tem vários repetitivos na pauta. E tem uma das portarias do CARF fala assim que os processos paradigmas têm prioridade. Deve ser dado prioridade no julgamento. Presidente, 252, né? Não. 224. 224. Estava fazendo uma anotação aqui. Final 2016, 10. Mais um de leite. Laticínios, 2016, 10. Pode ser de queijo, Mara? Manteiga também. Pode. Abrindo aqui, presidente, só um minuto. Sim. Demorando um pouquinho. Caramba. Agora sim, agora abriu. Então tá. Vamos lá. Trata de processo formalizado para o tratamento manual do pedido de ressarcimento PER final 8629, referente a crédito da contribuição para a PIS/PASEP não cumulativa, relativa ao terceiro TRI de 2014, no valor de R$ 549.120,91. Foram apresentadas, posteriormente, declarações de compensação, DECOMP, para compensação desse crédito com débitos declarados de tributos. Despacho decisório, DRF Saort, deferiu parcialmente a solicitação da contribuinte, tendo sido glosados crédito no valor de R$ 133.916. Consequentemente, reconhecidos créditos restantes. As glosas do crédito da contribuição para o PIS não cumulativo, referente ao terceiro TRI de 2020, tiveram origem, em síntese, nos seguintes ajustes efetuados pela autoridade fiscal. Glosa de crédito relativa à aquisição de leite, cru in natura. Glosa de créditos relativa a frete na aquisição de leite cru in natura. Glosa de crédito relativo à aquisição de óleo diesel
para gerador, uso comum, glosa de crédito relativos à aquisição de partes, peças, componentes de máquinas, equipamento e de materiais destinado a uso consumo e do frete na compra deste, glosa de crédito relativo a serviço utilizado como insumo. Trago o trecho do relatório fiscal. Só um minuto. O relatório é bem extenso. A Laticínios Porto Alegre tomou ciência do despacho decisório em 22 de maio de 2018, por meio de sua caixa postal eletrônica, ocasião em que foi notificada também da homologação parcial das compensações vinculadas ao pedido de ressarcimento em questão, regularmente cientificada do resultado, protocolou sua defesa em 19 de junho de 2018, que veio acompanhado dos seguintes anexos. Está aí, procuração, documento de identificação, estatuto, despacho decisório, fluxograma, descrito dos processos produtivos, 3 planilhas denominadas glosas de fiscalização. Passamos agora a descrever resumidamente o conteúdo da peça de defesa apresentada pela Laticínios Porto Alegre. Aí. Dos trechos da Laticínio Porto Alegre, contextualização fática. A Laticínio Porto Alegre, ora manifestante, é uma empresa sediada em Sítio Ponte Nova, que tem como objeto social as seguintes atividades, estão aí dispostas, várias atividades. A manifestante sujeita-se ao recolhimento de inúmeros tributos administrado pela Receita Federal do Brasil. Aí fala do julgamento em conjunto, conforme mencionado no tópico anterior, o manifestante, por meio dos pedidos de ressarcimento PER, pleiteou o ressarcimento de crédito PIS e COFINS apurado no período de abril de 2014 a dezembro de 2017. Ocorre em que pese tenha sido expedido um despacho decisório para cada pedido de ressarcimento, o período fiscalizado foi analisado pela fiscalização como um todo, tendo sido emitido apenas um relatório de auditoria fiscal contendo a descrição e a justificativa das glosas efetuadas. A manifestação foi julgada pela DRJ, que entendeu dar procedência parcial no acórdão 09-73009, trago a ementa. A decisão reconheceu em parte o direito creditório do contribuinte e manteve a glosa do crédito presumido sobre a aquisição de leite in natura e do frete correspondente a essa mercadoria. Inconformado, o contribuinte apresentou o recurso voluntário, requerendo, em síntese, que o crédito presumido da empresa na aquisição de leite in natura, equivocadamente indicadas com CST 51, nos termos do artigo 8º, inciso 2 da 10.925, crédito ordinário da empresa na aquisição de leite cru in natura, corretamente indicadas com o CST 51, mas que, por mero erro do fornecedor, não houve o destaque das contribuições, e crédito ordinário sobre a totalidade dos fretes relacionados às operações de aquisição de leite cru.
É o relatório, presidente. Onde é o voto? Só um minuto, presidente. Estou tirando uma dúvida aqui. Só um minuto, presidente. Estou fazendo uma confirmação aqui. Ok. Então, acerca do voto aqui. O recurso voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de admissibilidade, não havendo preliminares a serem enfrentadas. Trata-se de pedido de ressarcimento relativo a crédito de PIS não cumulativa, com posterior pedido de compensação abarcando o terceiro TRI de 2014, no PE final 8629, que foi homologado parcialmente pela Receita Federal. Após a apreciação da impugnação apresentada pelo contribuinte, a DRJ reverteu parte das glosas e expôs o seu posicionamento. Vejamos, é preciso frisar também que o processo de produção termina com o encerramento das etapas produtivas do bem e o processo de prestação de serviço com a finalização da prestação de cliente. Assim, bens e serviços empregados depois de finalizado o processo de produção ou de prestação de serviço não são considerados insumos, salvo algumas exceções, como, por exemplo, os itens utilizados por imposição legal. Sendo assim, o resultado do julgamento foi resumido na seguinte planilha. Segue abaixo a demonstração sintética dos créditos vinculados ao PER final 8629, após a reversão de glosas resultante do julgamento deste acordo que reconheceu o crédito adicional de PIS do valor de 38.928. Acerca do mérito, aí aquelas breves considerações acerca do conceito de insumo, e aí, feitas tais considerações, temos duas rúbricas aqui para estarem sendo enfrentadas, que diz respeito ao direito ao crédito presumido na aquisição de leite in natura, mero erro formal na indicação do CST, caso princípio da verdade material, e direito ao crédito ordinário na aquisição de leite cru, mero erro formal do fornecedor no preenchimento da nota fiscal, princípio da verdade material. Os pontos serão tratados em conjuntos, porque a glosa se deu pelos mesmos motivos. Utilização de CST informado na nota e que a recorrente alega ter sido por um erro formal. Sobre a glosa de crédito relativo à aquisição de leite cru in natura, a manutenção se deu por ausência de comprovação. Nas notas fiscais, o código CST é o parâmetro que indica a origem da mercadoria e a forma de tributação que deverá incidir sobre a mesma, sendo que as aquisições de leite objeto de glosa ocorreram
por meio de notas fiscais emitidas com CST 51, código este que engloba as operações com direito a crédito, vinculado exclusivamente a receitas não tributadas no mercado interno. Como visto, as aquisições em questão não dão direito a crédito presumido, mas apenas a crédito ordinário, e desde que tenham sido sujeitas ao pagamento da contribuição. É o que depreende o inciso 2, parágrafo 2º, das leis 10.637 e 10.833. Em consequência, como nas notas fiscais em questão não houve destaque de PIS e COFINS, não há também direito a crédito da contribuição para o PIS não cumulatividade. Dessa forma, com fulcro na constatação acima, em reiterando-se que o ônus probante é legalmente atribuído ao contribuinte quanto aos fatos constitutivo de seu direito, com produção de prova necessária até a manifestação de conformidade, conclui-se pela manutenção das glosas de crédito relativa à aquisição de leite cru, como detalha na aba Leite cru in natura da planilha anexa ao despacho decisório. A recorrente repete as alegações da impugnação, conforme destaco a seguir. Cabe destacar que, em razão de um mero erro formal na indicação do CST, toda a operação foi descaracterizada pelo fisco, o que gerou, consequentemente, uma glosa equivocada do crédito presumido a quem tem direito a laticínios Porto Alegre. E mais, ao contrário do que sustentado pela autoridade julgadora, o simples fato de não ter ocorrido destaque da contribuição para o PIS/COFINS nas referidas notas fiscais não impedem o reconhecimento do crédito presumido a que a recorrente tem direito. Pelo contrário. Inclusive, relembre-se que a operação de aquisição do leite, nestes casos, é suspensa de PIS e COFINS, tal como determina o artigo 9º da 10.925. O ponto central é que houve um único e mero equívoco na indicação do CST da operação, o qual, já adiantado, não deve ser suficiente para indeferimento do crédito presumido. Digo eu, como se vê, não há dúvidas e nem discussão sobre a legalidade da glosa, com base no código CST 51, que de fato constou na nota. O ponto de divergência está na possibilidade de considerar que houve um erro formal de preenchimento no documento fiscal ao indicar o referido código CST e que, com base no princípio da verdade material, esse erro poderia ser superado para assim reconhecer o direito ao crédito requerido pelo contribuinte. Observo que o CST 51 não trata de crédito presumido, e sim de crédito básico. CST 51, operação, nomenclatura, do código, é operação com direito a crédito vinculada exclusivamente a receitas não tributadas no mercado interno. O reconhecimento quanto ao erro no preenchimento das notas fiscais utilizadas no pedido de ressarcimento também é inequívoco na impugnação, conforme se verifica em destaque a seguir. No que tange aos créditos apurados pela manifestante, em relação à aquisição de leite in natura sob o Código CST 51 e sobre os códigos 61 e 63, a DRJ, a DRF, Juiz de Fora, glosou o direito ao referido crédito, sob o entendimento de que as notas fiscais referentes a essas aquisições teriam sido emitidas com suspensão de PIS e COFINS. Trecho decisório. Já no caso das demais aquisições do leite sob o Código 51 e sobre o Código 61 e 63, analisando as informações das notas fiscais relacionadas nas planilhas apresentadas, cotejados com os arquivos obtidos no portal da nota fiscal eletrônica, verificou-se que o contribuinte se creditou indevidamente da compra de leite in natura dos laticínios a seguir, discriminados, os quais emitiram suas notas fiscais com isenção, suspensão, alíquota zero ou sem destaque de PIS e COFINS. Primeiramente, cumpre esclarecer que a manifestante classificou, algumas aquisições de leite in natura sob o Código 51, de forma equivocada. Com efeito, as referidas aquisições tratam efetivamente de operações que ensejam a apuração do crédito presumido, nos termos do artigo 8º da 10.925.
Contudo, em que pese a classificação equivocada sob o Código 51, deve ser reconhecido a manifestante seu direito ao crédito presumido sob essas operações e a utilização desse crédito, haja vista que um mero erro formal não é capaz de elidir efetiva a existência do direito creditório da manifestante. Digo eu, nesse sentido, a alegação do erro formal de preenchimento das normas fiscais são rasas e desprovidas de subsídios capazes de, com base no princípio da verdade material, fazer com que o julgador se convença da possibilidade de sanar esse alegado erro formal. Nessa toada, cabe destacar que, em sendo do contribuinte o ônus de comprovar o seu direito ao crédito pleiteado perante ao fisco, conforme já mencionado na decisão de piso, é sua inteira responsabilidade as informações contidas nos documentos fiscais das operações incluídas na base de cálculo. Então, sigo ancorado sobre a mesma decisão que eu prolatei em processo anterior, né? A adequação e correção das notas fiscais são essenciais para o reconhecimento do crédito postulado. Trago, nesse sentido, acordo. Está aí, os acordos. Diante dessas conclusões, entendo pela manutenção da glosa. A outra rúbrica aqui, a ser enfrentada, diz respeito ao direito ao crédito ordinário sobre despesas com frete na aquisição do leite in natura. Então, sobre a glosa de créditos relativos ao frete na aquisição de leite, o relatório fiscal destacou que o crédito era indevido pelas seguintes razões. Como as compras e aquisições de leite cru in natura das empresas relacionadas no item 4.1 não ensejaram direito a crédito, os respectivos valores dos supostos créditos de PIS e COFINS referentes aos fretes pagos e incorridos nas respectivas compras e aquisições também não ensejam direito a crédito nos termos do disposto no parágrafo anterior. A despeito disso, o contribuinte foi intimado a preencher planilha relacionando as notas fiscais de compra, aquisição constantes glosadas no item 4.1 com respectivos fretes. No caso, nota eletrônica e os CTs eletrônicos, efetivamente pago e incorrido pela empresa na aquisição. Planilha na qual não foram preenchidos os campos destinados aos valores, porventura, apurados relativos às contribuições de PIS e COFINS. Isso posto, em consulta ao portal da nota fiscal eletrônica, os fretes pagos incorridos pela empresa, verificou-se que em nenhuma delas houve destaque de PIS e COFINS, o que por si só já inviabiliza o pleito da contribuinte. Assim, os créditos apurados pela empresa, solicitados no SPER, aos serviços de transporte frete efetivamente pagos incorridos pela empresa, elencados no item 4.1, devem ser glosados. A manutenção por parte do julgador de piso se deu pelas mesmas razões. Destaco apenas que, como visto, como os fretes compuseram o custo de insumo sem direito ao crédito da contribuição para o PIS não cumulativo, confirma-se a correção das glosas abordadas neste tópico, como efetuadas pela autoridade fiscal. Em sede de recurso voluntário, a recorrente defende a desvinculação do frete ao produto por ela transportado, no que se refere à tomada de crédito. Alega ter ocorrido o destaque dos tributos nas referidas notas. Contudo, não apresenta as notas fiscais às quais se refere. Verifico assim que, no serviço de frete, na aquisição de insumo, como se insumo fosse, há de ser verificada a possibilidade de crédito nessa operação específica, ou seja, sobre as notas fiscais dos produtos que o crédito foi glosado. A recorrente alega
que houve destaque dos produtos nas referidas notas fiscais, enquanto que a fiscalização destaca que as glosas não são sobre as notas fiscais sem o destaque do tributo, bem como alega ainda que a recorrente deixou de preencher planilha com os valores do tributo destacado. É de conhecimento já aclarado na jurisprudência que não há previsão legal específica para apuração de créditos não cumulativos do PIS e da COFINS em relação a dispêndio com o serviço de transporte ocorrido nas aquisições de bem. Caso o frete referente à aquisição de bem para revenda, em regra, integre o custo da própria aquisição do bem, ou seja, o acessório segue o principal, deve ser analisadas as seguintes situações: possibilidade do creditamento em relação ao bem adquirido, o custo de seu transporte, incluído no seu valor de aquisição, servirá diretamente de base de apuração do valor do crédito. Possibilidade do creditamento em relação ao bem adquirido também não haverá sequer indiretamente, tal direito em relação aos dispêndios com o seu transporte. Acerca do tema, a solução de consulta COSIT 99.0001/2017 dispõe na sistemática de apuração não cumulativa da contribuição para o PIS, não há possibilidade de creditamento na modalidade de aquisição de insumo em relação aos dispêndios com o serviço de transporte suportado pelo adquirente na aquisição de matéria-prima. Os dispêndios, em regra, devem ser apropriados ao custo de aquisição dos bens e a possibilidade de creditamento deve ser analisada em relação aos bens adquiridos e não em relação aos serviços de transporte isoladamente considerados. Nesse sentido, cito o julgado já proferido nesta turma pelo também doutor Elcio, acórdão 3201-006-061. Então, está aqui também de um processo tratando de leite in natura e está aí a ementa retratando a questão do frete. Compactuo do mesmo entendimento, visto que, além de não haver previsão legal para o referido crédito, não há inclusão do tributo no bem principal objeto do serviço. Diante dessas conclusões, entendo pela manutenção da glosa e voto por negar provimento ao recurso voluntário. Meu entendimento, presidente. Pois bem. Apto para votar, conselheiro Elcio? Sim. Pois não. Eu olhei aqui a decisão da DRJ e os argumentos de defesa e eu acompanho o relator. Leonardo? Presidente, eu tenho uma dúvida em relação à questão do frete, porque nós já concedemos aqui o crédito em relação a este frete, né, desvinculando ele da questão da aquisição do bem, se o bem era ou não tributado. Inclusive, mês passado, em um processo de minha relatoria, em que nós concedemos esse direito ao crédito por unanimidade de votos. E também na turma nós temos precedente do conselheiro Elcio. A minha dúvida... Mas em relação a crédito presumido? Em relação a crédito básico. Mas aqui ele não quer o crédito básico do frete? Aqui está, pelo menos a ementa que ele reproduziu da minha decisão é crédito presumido. Eu estou entendendo que ele está pedindo crédito básico. Eu estou confirmando aqui. O processo a que se refere ao julgamento do mês passado era crédito presumido. Hã? Era crédito presumido. E que processo é esse? Não, mas o... Eu lembro porque eu assinei essa semana
o acordo e encaminhei para o CEPOG. E eu lembro ter lido a ementa e o dispositivo. E o que constava? Bom, vamos procurar na ata de... Eu não lembro qual era o processo. Procurar na ata de... É que o entendimento, presidente, eu acho que independentemente de crédito presumido ou básico, se houve o pagamento a terceiro, com o recolhimento da COFINS, das contribuições, gera o direito ao crédito. Mas, Leonardo, a razão do crédito presumido é justamente não ter tido a cobrança da contribuição na aquisição. É quando você adquire de pessoa física, de cooperativa e de pessoa jurídica em que há suspensão. Então, você calcula o crédito presumido justamente porque não teve a tributação. Como é que você vai calcular o crédito presumido com base no frete que foi tributado? Se fosse o crédito básico, sim. É diferente. Não, peraí. Nós estamos falando em crédito, Nós estamos falando em crédito presumido da aquisição da mercadoria. O frete sobre o transporte de mercadoria adquirida que é sujeita ao crédito presumido. Não Perfeito, é o frete. presidente. E isso nós votamos. Eu achei. O acórdão é 3201-008-120. Isto. É da Luiz Dreyfus Company Sucos. Isso, mas no meu voto, inclusive, eu lastreei o meu voto num voto do conselheiro Elcio, que tratava justamente do frete pago na aquisição do leite in natura, que é o acórdão 3201-006-043. 006-043. Em que nós concedemos o crédito se ficasse comprovado que ele foi pago a terceiro, né, e tributado. Mas foi crédito presumido? Não, crédito básico. Pois é, mas essa ementa aí que o Márcio utilizou ela é de crédito presumido. Se você verificar, inclusive, a segunda parte dessa ementa, lá está falando essa condição. Que o crédito presumido ele justifica justamente para aquisições não tributadas. Porque se a aquisição for tributada, é crédito básico. Então, o Márcio não pode utilizar essa ementa minha lá. Você está querendo aqui é crédito básico. Mas é justamente essa minha dúvida. É que eu estou entendendo que aqui ele quer o crédito básico. Então, essa emenda minha tem que sair daí, porque ela não tem nada a ver com crédito básico. Eu estou entendendo que é crédito básico também, Leonardo, porque olha o que está escrito aqui. Não, tudo bem, é crédito básico mesmo, mas você não pode usar essa emenda minha, que ela é de crédito presumido. Errada, porque aqui na parte da RJ ele colocou lá azul, aqui, como vistos, fretes e tal, sem direito a crédito não cumulativa. Então, essa emenda minha aí tem que ser retirada daí, do voto. Porque se é o raciocínio que eu estou fazendo é o seguinte, se é o crédito básico do frete foi pago a terceiro e esse frete foi tributado, eu me filio à corrente do conselheiro Elcio, que gera o direito ao crédito. Exatamente. Quando é crédito básico, eu não tenho dúvida disso. E se porque foi tributado, é uma prestação, né, de serviço, né? Prestação de serviço. Foi tributado. Que foi o que nós voltamos no meu processo do mês passado, em que foi dado o direito ao crédito integral sobre os fretes na aquisição de insumos, mas desde que observados os demais requisitos da legislação, dentre os quais tratar-se de serviço tributado pela contribuição e prestado por pessoa jurídica domiciliada no país. Então, o Márcio que tem que nos esclarecer. É crédito básico, Márcio? Eu não entendi dessa forma. Eu estou confirmando aqui, para mim, é crédito presumido. Toledo, uma contribuição, bem lembrado aí, sim, e só para finalizar o entendimento aí que você apresentou, né? A gente passou a vincular o gasto, o dispêndio do frete com a atividade da empresa e não com o produto. Foi por isso que a gente passou a dar. Por mais que
que o produto tivesse alíquota zero. Mas é uma mudança de entendimento recente da turma, né? Márcio, se me permite, no final do teu relatório, quando tu falas do recurso voluntário, tu diz o que ele pede. Ali diz que é crédito ordinário. Mas ele pode ser que ter se equivocado na descrição do pedido. Então, por isso que eu estou tentando ver aqui se isso fica... A recorrente, no tópico 5 do recurso voluntário, ela trata como sendo direito ao crédito ordinário sobre despesas com frete na aquisição de leite in natura. Pelo que eu li da decisão da DRJ, houve essa dúvida mesmo, se era presumido ou básico. E a DRJ transcreve trechos da defesa do contribuinte, mostrando que ele pediu o básico. Ele pediu o básico. Agora, o Elcio, o que eu acho estranho é o seguinte: normalmente a gente não nega o aproveitamento do crédito básico para essas empresas, porque normalmente elas aproveitam o crédito presumido, correto? Não, mas isso aí é outra discussão, né, Pedro? Que é outra discussão. Aí não é a discussão que a gente está tendo aqui agora. Mas, por exemplo, o que eu estou dizendo é assim, se a gente entende que esse tipo de empresa só pode aproveitar o crédito presumido na aquisição de leite in natura, a gente não poderia, logicamente, numa lógica inversa, partir... Mas, Pedro, imagine eu adquirir uma empresa, uma pessoa jurídica, que é produtora rural, pessoa jurídica. Ela vende o leite, aí não é pessoa física, ela vende o leite para outra pessoa jurídica que vai utilizar aquele leite como insumo. Se essa operação tiver sido tributada, a adquirente pode usar o crédito desse leite. Se for tributada, que eu acho que não é. Mesmo de pessoa jurídica para pessoa jurídica, ou tem alíquota zero, tem alguma coisa aí, tudo bem. Mas a discussão não é essa. Bom, em que pé que estamos? Alguém está analisando algo ou não? Estou analisando, presidente, porque eu vejo aqui que quando a fiscalização, quando o recorrente foi demandado a comprovar esses créditos de frete, através até da planilha, e que, inclusive, as chaves foram consultadas no portal da nota fiscal eletrônica, no caso, os conhecimentos de transporte, né, também estavam sem esse destaque de PIS e COFINS, recolhido pela prestadora de serviço, né, no caso do CST. Entendeu? Então, aqui, por mais até que justifique realmente pela imprecisão eu estar retirando o acordo da citação do conselheiro Elcio nesse processo, né, eu manteria a negativa por conta de toda a apuração que cerceou essa rúbrica, né? Porque como trago aqui trechos da DRJ, da fiscalização, corroborado pela DRJ, e a recorrente alegando seu direito, porque afirma-se que o frete teria amparo para tomada de crédito. Então, eu concordo que essa questão não está clara, se realmente aqui a gente está diante do presumido ou do básico, mas a minha leitura tinha sido, até por conta do produto, né, que está sendo adquirido, mas pelo contexto aqui também não houve provas de que, ao adquirir a mercadoria e ter contratado o frete, teve a incidência das contribuições, né? Porque a gente está falando de conhecimento de transporte, né? Então, abarcado pela competência estadual, portanto, cabendo o destaque também nas suas configurações
do conhecimento de transporte do CST. Eu estou lendo aqui o despacho decisório, me parece que a gente está tratando aqui de crédito presumido. Aqui, ó, deixa eu ler aqui a ementa da DRJ, quer ver sobre o frete. Ó, o frete pago na compra compõe o custo de aquisição das mercadorias. Como consequência, se as aquisições de leite in natura sujeitas ao crédito ordinário, que é essa suposição aí que o Pedro fez, né? Sujeita ao crédito ordinário da contribuição, não foram tributadas, o custo total desse insumo deve ser considerado para a apuração dos créditos. Então, só por essa emenda aí, dá para ver que é crédito básico. E a DRJ negou por quê? Porque como o leite in natura é não tributado, então ela falou que isso alcança o frete também. Aí o Leonardo tem razão. Quando é crédito básico, se o frete é tributado, independentemente do insumo não ser, a gente dá. Aí, nesse caso, o Leonardo tem razão. Pela atividade da empresa e não pelo produto. É por isso que eu disse que eu vou estar retirando, tá? Depois, porque realmente isso não ficou de forma clara, mas, a meu sentir, o contribuinte foi intimado a preencher planilhas com as informações solicitadas, né, no caso dos conhecimentos de transporte, e não foram preenchidos os campos destinados aos valores porventura apurados, relativo às contribuições de PIS e COFINS. E esta planilha, através das chaves, né, das notas dos conhecimentos de transporte, foram consultadas no portal da nota fiscal eletrônica e foram constatados que realmente não tinham essa vinculação com os tributos recolhidos. É destacado, desculpa. Então, eu vou estou mantendo, tá, toda a construção, só estou retirando a citação do acórdão do conselheiro Elcio, dado essa imprecisão, se estaríamos diante do crédito presumido para efeito dos créditos do frete. E eu estou vendo aqui na fiscalização, uma das razões da glosa do frete, porque não constava da nota fiscal que havia havido tributação do PIS/COFINS. É uma dos fundamentos. Perfeito. Mas confesso que realmente não ficou claro essa questão ainda. Aqui é só um esclarecimento aqui, Elcio e Leonardo, que vocês falaram assim que a gente tem dado crédito. Nesse caso, que pelo que eu estou lendo no relatório da fiscalização, aqui o que ele está falando é aquela discussão, né, que no caso do frete na aquisição de insumos, ele só considera o crédito se o insumo também foi tributado. E no caso aqui, o insumo não foi tributado, o que leva a crer que foi crédito básico, né? Então, como o insumo não foi creditado, ele também não está dando crédito do frete, porque ele fala que faz parte do custo de aquisição, né? Ou seja, o acessório segue o principal, né? O que vocês estão falando aí é que vocês estão dando frete mesmo nesses casos que o insumo não é tributado? Sim, Mara, nós fizemos isso no processo mês passado era um paradigma da... É o da Luiz Défos, que é suco de laranja. Só que aqui é suco de laranja, né? Ressaltando as constatações do relator e do Elcio, no sentido de que a empresa foi intimada a preencher planilha com a informação das contribuições debitadas na nota fiscal, no conhecimento de transporte desses insumos, no transporte desses insumos. E porque ela não... o conhecimento de transporte estava separado da nota fiscal do insumo, isso, né? O entendimento da unidade de origem normalmente e da DRJ é que o frete só seria concedido se fosse o frete no transporte
no transporte de insumo tributado, ou seja, só o básico, no presumido não. Nós, ao contrário, damos desde que haja tributação. Tanto é que no tributação no frete, né? No acórdão do Leonardo ficou especificado, né? Ficou bem denotado isso. Esse requisito de que havia sido tributado e comprovado. Aqui já está ressaltando-se que não houve a comprovação dessa tributação. Exatamente. Eu Inclusive, no relatório fiscal, consta lá que ele olhou algumas notas fiscais, não tem a tributação, e quer ver, ele até citou, quer ver, só ler só um minutinho aqui. A contribuinte foi intimada, é isso que o Paulo já falou, né? A contribuinte foi intimada e lá não constava a tributação nas notas fiscais de frete. Mas, além disso, ele consultou que os fretes, não sei se ele foi no SPED, e nem aqui, ó, em consulta à nota fiscal eletrônica, no site do portal Nota Fiscal, aos fretes pagos, verificou-se que em nenhuma delas houve destaque de PIS e COFINS. Ou seja, na extração ele já constatou que não havia tributação. Na extração das notas fiscais. E depois ele intimou e confirmou a constatação. Por isso que ele manteve a glosa, porque nesse caso aqui não foi pago tributo. É por isso, presidente. Então, senhores, por tudo isso constatado, é que entendo que eu teria que sanear apenas a retirada do acordo no conselheiro Elcio, muito embora se amolda tão ao processo que eu acabei utilizando, né, porque ele se encaixa perfeitamente aqui, se não fosse o crédito presumido, de fato. Pega o acordo do Leonardo aí, ó. Não, mas não prejudica. Eu vou retirar, mas o resto está todo ele mantido por conta dessas constatações. Mas, Paulo, eu pedi esse esclarecimento porque eu anteriormente eu votava assim, de acordo com a DRJ, né, com a fiscalização, aliás, né, que eu só concedi o frete se o insumo transportado fosse Mara, tributado. Nesse processo do mês passado, acho que você votou sim. Pois não deixa eu acabar de explicar. Porque, foi unânime? Pois não, deixa eu acabar de explicar. Por isso que eu estava querendo só esclarecer direitinho porque era o caso desse, porque como anteriormente eu tinha essa posição, e depois que eu vim aqui para a turma, eu comecei a acompanhar a turma nessa posição de quando o frete for tributado, eu aceitar a tomada de crédito, aí por isso que, como houve uma mudança minha de posicionamento, é bom deixar esclarecido, né? Eu estou acompanhando a turma nesse posicionamento dela. Porque aí passa a ser pelo inciso 2, né, Mara? Isso, Aí então só porque eu mudei meu posicionamento, tá, Márcia? Então para... Não, perfeito, estamos alinhados. A questão foi realmente essa levantada pelo conselheiro Leonardo, bem vista aí da questão do acordo no conselheiro Elcio, mas está sanado. Só registrar, mantenho o meu voto, de acompanhar o relator. Vamos votar, presidente? Bora. Vamos. Leonardo. Presidente, com devido respeito ao relator, mas eu não entendo que não basta somente tirar a ementa citada aqui de relatoria do processo do conselheiro Elcio. Porque o acórdão recorrido utilizou-se também como fundamento a meritório, né? A negativa, porque no seu entendimento o crédito do frete acompanhava o crédito do insumo adquirido. E isso está sendo mantido no voto do conselheiro Márcio. Mas a DRJ inovou. Ele, em diversos momentos... A fiscalização não foi isso, não. Ele está falando isso. Eu acompanharia o relator se for mantido exclusivamente em relação à questão de os fretes não terem sido tributados. Se for este o único argumento em relação a este tópico, eu acompanho o relator. Você tem razão, o conselheiro Leonardo, está voltando nesse ponto. Tem parágrafos ali que realmente ele está um pouco linkado ao que diz ao acórdão.
né? Então, não é só tirar o acórdão. O parágrafo que está ligado a essa contextualização que está no crédito presumido, ele também deve ser retirado. Então, se... E aí a alteração é justamente para criar um parágrafo para ressaltar essa questão da prova. Se a negativa for pelo fato do frete não ter sido tributado, em razão da prova não, da não tributação dos conhecimentos de transporte. Aí eu acompanharia o relator e daí haveria até necessidade de uma alteração na emenda. Está anotado, Leonardo. Vai ser assim que o ajuste vai ser feito. Acompanhe o relator. Ok. Mara? Acompanho o relator. Leonardo, só esclarecimento aqui. É porque na fiscalização ele usa os dois fundamentos. Ele coloca essa questão de não ter sido tributado o insumo e depois ele fala, a despeito disso, né? Aí ele pega e fala que ele também bota as duas. não pagou, ele colocou os dois fundamentos. Ou seja, ele não daria de forma alguma. Isso, Não daria de forma perfeito. Mas aí eu vou e me apego mais a essa questão da... É isso que eu vou alterar ali. Porque a turma que já entende que o primeiro fundamento, só pelo primeiro fundamento, cairia, né? Perfeito. Acompanhou, né, Mara? Pedro? O relator foi muito firme na posição e todos ajudaram, né? Parabéns a todos aí, principalmente para o relator que foi firme na posição, que é a que parece que vai prevalecer. Acompanha. Arnaldo? Acompanho também. Laércio? As considerações eu acompanho. Eu também acompanho, então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Esse é o item 200 e... É nele que nós estamos, né? 224 da pauta. Processo 2016-10, Laticínios Porto Alegre. Ele é paradigma e essa decisão repete-se nos itens 225 a 229. Na sequência, tem outro da Laticínios Porto Alegre. Mesma empresa também. Outra paradinha, não, Paulo? Oi? Não, conselheiro Elcio, só dizer que vamos esperar, porque a gente vai manter a mesma decisão, presidente. Porque, qual a diferença? Justamente era os fretes. Nesse que a gente julgou agora, tinha o frete. Nesse outro, não tem o frete. Eu até demorei aqui para abrir o processo, porque o que eu tinha feito minhas considerações aqui, minhas anotações, foi justamente esse que não tinha o frete. Então, esse agora, do final 2018-21, tá? Negando provimento, porque aqui a gente só está enfrentando a questão da aquisição do leite in natura. Perfeito, Márcio. Tá, mas querem enfrentar já ou intervalo? Ué, se manter a decisão. Eu mantenho o meu voto. Eu acho que não é esse aí, não tem dúvida, né? Voto direto. Então tá. Então o Elcio está mantendo o voto, Leonardo? Sendo os mesmos fatos, eu mantenho o voto. Mesmos fatos. Tá. Pedro? Mara? Desculpa, a Mara. Mantenho também o voto. Também. Pedro? Também. Arnaldo? Mantém. Laércio? Mantém. Eu também, então, por unanimidade de votos, negou-se o provimento ao recurso voluntário no item 230, processo final 2018-21, decisão que se reproduz nos itens 231 a 239 da pauta. Faremos, então, um intervalo. Por favor, apoio, interrompa a gravação.